O MT Sesc TV está chegando na sua telinha e hoje é dia de educação. Eu tenho uma novidade para você, Sesc Criança. No mês de fevereiro, a FEComércio, através do Sesc Mato Grosso, inaugurou uma nova unidade, o Sesc Criança. A creche que atende de forma gratuita crianças de 1 e até 2 anos e 11 meses, em período integral, e foi feita especialmente para os filhos do comerciário, que se enquadram no programa de comprometimento e gratuidade. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa central de relacionamento com o cliente. Mas deixa para fazer isso durante o intervalo comercial, porque agora vem aí o Além do ABC. Confira! O que seria a moral? E existe mais de um tipo de moral? Bom, para a filosofia, sim, existe. Para a gente começar então, vamos falar aí de 3 tipos de moral. Começando então por essa moral kierkegaardiana, moral aí do filósofo Kierkegaard, que ele fala primeiramente aí dessa moral do herói. Bom, para saber um pouquinho dessa moral do herói, não é muito difícil, a gente não precisa ir muito longe, afinal de contas o cinema hoje em dia é praticamente só filme de herói. E aí a gente tem, por exemplo, os filmes de todos os heróis, aqueles heróis mais certinhos, tá? Digamos assim, que seguem as coisas como deveriam ser, né? Como, por exemplo, vamos pegar aí o Superman, né? O Superman, que é aquela pessoa que está sempre muito preocupada com o que a sociedade, e eu vou deixar bem específico, a sociedade americana entende do que é certo, o que é errado, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E ele segue esses princípios à risca, né? Ele é uma pessoa moralmente correta e sim, ele se importa e não se importa pouco, ele se importa muito com o que a sociedade vai entender com o que ele fez de certo ou errado. E ele tenta justificar, se vocês assistiram aí, por exemplo, o filme Batman vs Superman, vocês devem lembrar aí da icônica cena em que ele vai para o tribunal, né, do júri ser julgado, e, ironicamente algemado, né, sendo que ali é como se fosse um pedaço de papel prendendo as mãos dele. Na verdade, ele está ali preso não pela algema, ele está preso pelos princípios morais estabelecidos na sociedade americana. Ou seja, a moral do herói de Kierkegaard é aquela moral que nos prende aos princípios e aos conceitos sociais, independente de qualquer coisa. Não importa se a gente está algemado ou não, não importa se a gente está sendo visto ou não. A prisão aos conceitos do que deve ou não deve ser feito não está no físico, a prisão está na mente. Essa, para Kierkegaard, é a moral do herói. Também temos a moral do herói trágico. Como assim o herói trágico? Bom, é aquele herói que às vezes é um pouco oposto ao do herói, que eu acabei de falar. Ele, no sentido de que ele também está sob o olhar do julgamento das pessoas, o olhar do julgamento da sociedade, o olhar do julgamento legal humano, mas ainda assim ele não se importa muito com isso, ele não segue os princípios morais tão fortemente como o herói. Ele segue mais os princípios éticos, aquilo que ele acredita que é importante, que é interessante. A gente tem como exemplo disso também dentro dos heróis ali o Batman. Como assim o Batman? O Batman é um herói trágico, ele não é um herói? Não, o Batman, por diversas vezes, a gente lembra que a sociedade não vê exatamente como uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que às vezes pode ser visto de uma maneira problemática pela moral, né? A moral estabelecida não vê muitas das vezes o Batman como alguém positivo para a sociedade. A gente vê isso também no mesmo filme Batman vs Superman, em que o herói ele é tido de uma maneira um pouco dúbia ali pela sociedade como alguém que será que está fazendo a coisa certa. As pessoas questionam isso o tempo inteiro, né? No próprio filme Batman, o Cavaleiro das Trevas também, a gente percebe que a sociedade observa o protagonista ali com um pouco de desconfiança se será mesmo que ele é um defensor da moral
ou ele é simplesmente um justiceiro, ou seja, faz aquilo que ele acredita ser certo. E o Batman, sim, ele tá mais para esse justiceiro mesmo, porque ele acredita, ele faz as coisas de acordo com os princípios éticos, ou seja, aquilo que parte da análise dele em relação à moral estabelecida, mas ele entende que a moral estabelecida muitas das vezes é falha, né? Ele entende que a sociedade pode errar, e é justamente aí em que ele entra com os princípios éticos para poder dar aquelas pequenas correções que existem, aquelas possíveis correções que existem que é possível fazer na sociedade. Então, o Batman seria ali aquele herói trágico, porque muitas das vezes ele vai ser visto como alguém negativo, mas ele não se importa muito com o julgamento que é feito em relação a ele. Afinal de contas, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa segundo as análises dele em relação à moral estabelecida na sociedade em questão. Agora, indo aí para um princípio moral um pouco diferente e que aparentemente não faz muito sentido, mas logo vocês vão entender, que seria a moral do cavaleiro da fé. Como assim o cavaleiro da fé? É aquele que coloca o que ele acredita acima do que ele acha correto ou acima até do que a sociedade acha correto. Ou seja, ele coloca o que ele acredita na frente dos princípios morais e na frente até mesmo dos princípios éticos. Ele coloca na frente daquilo que ele acredita ser certo. Tem duas maneiras de exemplificar isso. Kierkegaard, ele cita como exemplo Abraão, né, quando Deus fala que ele deve sacrificar o filho dele em nome de Deus. Aí quando está prestes a sacrificar o filho dele, ele decide parar por ali. Kierkegaard, Deus fala para interromper que ele acredita ali na fé, né, de Abraão, então ele pede que ele não precisa mais sacrificar o filho dele, ele abraça o filho dele, chora e tudo mais. Esse é o exemplo ali que Kierkegaard dá. Mas um exemplo bem moderno disso, de alguém que também é um cavaleiro da fé e que faz aquilo de acordo com o que acredita, acima dos princípios morais e acima até mesmo dos princípios éticos, seria o próprio Thanos. Sim, o Thanos ali dos Vingadores. Por quê? Existe aquela cena icônica, né, que marcou ali Vingadores Guerra Infinita, em que Thanos está ali com a sua filha adotiva Gamora, ali para poder... Ele precisa pegar a joia da alma. E para pegar a joia da alma é exigido um sacrifício. Sem um sacrifício, ele não consegue ter a joia da alma. Naquela cena, Thanos vai até o penhasco ali, né, para conseguir a joia da alma com a sua filha Gamora. E em um diálogo com a sua filha, ele chora. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes assistiram ao filme e imaginou que aquelas lágrimas seriam lágrimas de crocodilo, na verdade não. Thanos estava sendo bem sincero, ele estava chorando de verdade, ele estava realmente triste, e não era algo que ele acreditava ser certo. E obviamente, eu acho que eu nem precisava citar isso, também não é algo que eu acho que nenhuma moral estabelecida no mundo iria achar certo matar a própria filha. Mas mesmo sob lágrimas, mesmo chorando muito, ele decide fazer aquilo que ele acreditava ser certo, até mesmo... segundo a fé dele, até mesmo acima dos princípios éticos dele, porque eticamente falando ele não acreditava que aquilo era certo. A prova disso são as lágrimas que ele solta, né, que ele chora de verdade. É curioso que a própria filha dele questiona, ela fala, né, nossa, você tá chorando, sério isso? Mas as lágrimas dele não são falsas, é verdade, ele tá muito mal, muito triste pelo que ele tá fazendo. Quando ele puxa o braço da Gamora, você vê na expressão facial do Thanos a dor que ele tá sentindo. Ele tá realmente se sentindo muito mal pelo que ele tá prestes a fazer. Mas aí é que tá a moral do Cavaleiro da Fé de Kierkegaard. A crença dele, a fé dele está acima até mesmo do que ele mesmo acredita e o que as pessoas acreditam, então, né, muito menos. E ele vai lá, pega ela, joga pelo penhasco e consegue aquilo pelo que ele tanto acreditava ser certo fazer, pela existência dele, porque conseguir todas as joias da alma para poder acabar com a metade da vida do universo estava acima até mesmo do que ele acreditava ser certo ou errado. Era um princípio de fé, acima do que ele acreditava ser certo. Então, ele tomou aquela atitude porque o Thanos
era um cavaleiro da fé ali meio deturpado, é claro, mas sim, era um cavaleiro da fé. Bom, gente, então é isso, esses aí são 3 princípios morais estabelecidos aí por Kierkegaard e como ele acreditava ser os princípios morais. Mas aí eu pergunto para você, qual desses princípios morais você acha que se encaixa melhor? E então, quais desses princípios morais você se encaixa melhor? Mande sua resposta pra gente lá nas redes sociais do Sesc Mato Grosso. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já já voltamos. Estamos de volta e nesse bloco você vai aprender sobre a importância da divulgação científica. E logo em seguida a professora Alcineia vai nos dar dicas valiosas sobre surdo-cegueira. Confira! Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Alcineia, psicopedagoga do Sesc Escola. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto quase ninguém fala muito, é um assunto pouco conhecido, que é a surdo-cegueira. Vamos lá? Então, gente, a surdo-cegueira, o que é o conceito de um surdo cego? O que é uma pessoa com surdo-cegueira? A surdo-cegueira, ela se dá quando a visão e a audição são prejudicadas simultaneamente, em graus de perdas diferentes, né? Pode ser baixa audição ou baixa visão, ou vice-versa. Aí se enquadra na surdo-cegueira, mesmo ele tendo uma perda pouca de audição ou de visão. Como é classificada a surdo-cegueira? Ela pode ser classificada em 2 etapas. Como pode ser congênita ou adquirida. A surdo-cegueira congênita, ou seja, a criança nasce já com essas deficiências. Tudo bem até aí? Quando é adquirida, ela adquiriu com o longo do tempo, né? Pode ser que ela nasceu só com baixa visão e depois perdeu um pouco da audição, ou pode ser que ela era totalmente, com problema auditivo total, perca total da audição ou perca total da visão. Então, juntando os dois, ela foi adquirida, ela adquiriu ao longo do tempo. E a comunicação, como é a comunicação de um surdo cego? Ela precisa ter a antecipação da sua rotina, né? Ela precisa de objetos de referência para estar fazendo esse meio de comunicação com essa pessoa surdo-cega. Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês o começo, o meio e o fim. Como que a gente pode estar trabalhando, fazendo o desenvolvimento dessa criança, desde a fase de criança até adulta. Como eu disse anteriormente, ela precisa de um objeto de referência, O que é um objeto de referência? Uma rotina. Ela vai precisar fazer uma rotina, antecipar o que vai acontecer com ela, para depois a gente começar a trabalhar o Libras Tátil. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês de um café da manhã para um aluno ou uma criança, uma pessoa com surdo-cegueira. Um objeto de referência que a gente pode estar sempre usando, eu geralmente uso nas escolas, é aquelas cumbuquinhas, A família pode também estar usando em casa, que ele sempre costuma tomar café da manhã.
Então, o que você vai fazer? Mostrou para ele o objeto de referência, que é a cumbuquinha. Vamos fazer a configuração da mão, né? Que vamos supor que é o lanche, o L, em libras é lanche. Pegar a mão dele, colocar sobre a sua mão, ele vai sentir a configuração da sua mão, dos seus dedos, que é o L. Você vai mostrar para ele, ele vai tatear, vai colocar no seu rosto com a mãozinha dele e fazendo essa articulação das mãos, ó, de lanche. Então, geralmente, né, os alunos estão na escola, vai fazer esse aqui, ó, a mão sobre mão e o movimento de lanche. Então, ele vai entender todos os dias, tem que fazer isso com ele. Ele vai entender que aquele ali é a hora do lanche, que ele vai lanchar aquele momento. O objeto de referência, pessoal, ele permite melhor o que passa à sua volta, o que vai acontecer, onde, o porquê e com quem. Torna-se os conceitos mais fáceis a serem aprendidos. A memória possibilita a criança relembrar os acontecimentos. É importante principalmente quando a atividade vai demorar. Então, quando ele vê que está demorando, né, você vai lá e antecipa para ele, pede para ele aguardar, para ele não ficar ansioso. Depois que ele já desenvolveu essa habilidade, ele já entendeu que o objeto de referência dele é um meio de comunicação, nós vamos dificultar um pouquinho mais para ele. O que a gente pode estar fazendo? Tirando os objetos de referência. Nós vamos usar somente a imagem, o abstrato, em alto relevo, que aí ele vai tatear aquela imagem, né? E vamos fazer o sinal de libras tátil para ele também daquela imagem. Depois que ele já conseguiu assimilar a imagem, né? Aquela imagem, aquele abstrato, com o sinal, nós vamos retirar a imagem e deixar somente o sinal de libras tátil. E aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade para ele, trabalhando assim somente com o libras tátil, trabalhando todos os sinais, né, a rotina, o dia a dia de mamãe, papai, e lembrando que é tudo, gente, libras tátil. Gente, é isso aí. Um beijinho, até mais. Um abraço, tchau! Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar um pouco sobre alfabetização científica. A alfabetização científica está presente dentro das nossas escolas, nos movimentos educacionais. Antes de falar sobre alfabetização científica, nós temos que entender um pouco sobre o que é alfabetização e o que é ciência. A alfabetização, pelo educador Paulo Freire, é muito mais do que ter conhecimentos psicológicos e mecânicos das técnicas de saber ler e escrever. Ele nos diz que a alfabetização é, além da gente utilizar a prática da leitura e da escrita, trazer para dentro, para o nosso autoconhecimento e de como nós podemos interferir e interagir no nosso contexto, no nosso cotidiano. Então, para o educador Paulo Freire, a alfabetização se dá nesse sentido do subjetivo, mas também da nossa ação no nosso cotidiano, na nossa autoformação e formação dos que estão à nossa volta. E vamos falar então um pouco sobre o que é ciência, o que nós entendemos como ciência. A ciência se dá a partir de um conjunto de ações e reflexões sobre variados assuntos. Podemos pensar e entender que a ciência é um complexo, é a interação de diversos conhecimentos. A ciência se dá a partir das ciências naturais,
das ciências da matemática, por exemplo, da língua portuguesa, das humanidades. Então, todas essas áreas de conhecimento fazem parte da ciência. Então, o que são os processos de alfabetização científica e por que a alfabetização científica se torna tão importante dentro dos processos educacionais? Entendendo os conceitos de alfabetização e de ciência, nós podemos entender que dentro das escolas nós temos então diversos conhecimentos. Então, ter um olhar para esses conhecimentos que são colocados em diferentes disciplinas, então a gente ter um olhar dessas disciplinas em conjunto, interconectadas, nos permite trazer para os estudantes, para os alunos e alunas, um pensamento mais complexo da realidade. Então o aluno e a aluna trazem das suas casas, dos seus ambientes que convivem, dos clubes, de outros lugares que frequentam, trazem determinados conhecimentos para dentro da escola. E esses conhecimentos, aliado aos conhecimentos científicos que são colocados pelos professores e professoras nas escolas, fazem então um conhecimento mais coeso, um conhecimento mais complexo, para o aluno e a aluna conseguirem atuar na sociedade, terem autonomia, serem críticos perante os acontecimentos da vida cotidiana. Então, a alfabetização científica, que é muito estudada por diversos pesquisadores e pesquisadoras, buscam então fornecer elementos para que os professores e professoras trabalhem com os alunos em sala de aula a partir de contextos básicos da ciência. Então, entender, por exemplo, o que é a água, quais são as moléculas da água, e a partir dessa primeira base científica, aliar aos conhecimentos que os alunos e alunas trazem já em bagagem das suas casas e dos meios que convivem. Então, entender, a água tem as moléculas que formam, de onde vêm, essas moléculas, a partir dos rios, das chuvas, os movimentos de chuva, os cursos do rio, onde estão nossas águas, as águas potáveis, quando tem a contaminação das águas, como que a gente faz a despoluição. Então a gente vai começando a atrelar os conhecimentos vindos dos alunos com os conhecimentos científicos. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer uma educação e um ensino muito mais profundo para que a gente possa ter um conhecimento da nossa realidade. Então, quando os alunos e alunas trazem para nós, dentro da sala de aula, esses conhecimentos, a gente precisa saber explorar isso, muitas vezes a gente fala que só os conhecimentos científicos validados dentro das universidades são válidos. E na verdade sim, são válidos, mas também nós temos outros saberes, outros conhecimentos, conhecimento popular, que também é válido, foi constituído ao longo da história. Então, saber aliar esses diversos conhecimentos, esses diversos saberes, se faz muito interessante no sentido da gente ter uma educação mais complexa, para que os alunos e alunas consigam perceber a complexidade do nosso planeta Terra e do nosso universo para a nossa atuação. As nossas atuações se dão no âmbito do cotidiano, no âmbito de dentro da escola. Então, além da parte mais científica, da experimentação, das aulas práticas, dos laboratórios, de como as pesquisas chegam dentro da escola, de como os conhecimentos são nos colocados, temos que pensar que a ciência ela é feita e elaborada por um conjunto de pessoas, um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que elaboram conhecimentos, que fazem testes, que trabalham de formas quantitativas e qualitativas, que se debruçam sobre alguns estudos e elementos da natureza, da tecnologia.
Então, como entender esses grupos, esses coletivos de pesquisadores, entender a forma que eles nos colocam os seus conhecimentos, aliado aos conhecimentos e saberes de dentro da escola. Então, esses são os processos de alfabetização científica. Aproveitar o que os alunos e alunas trazem de conhecimento prévio e aliar aos conhecimentos científicos já estabelecidos dentro da sociedade, para que todos tenhamos uma consciência melhor, uma tomada de posição para a nossa atuação no cotidiano, para melhorar a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e tomada de atitude frente às mudanças ambientais, às questões ambientais, às políticas públicas, a própria tecnologia, como elas transformam a nossa vida e de que forma transformam a nossa vida, né? Então precisamos entender e aliar todos esses conhecimentos para a alfabetização científica. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Além do ABC. Até logo! O programa de hoje está chegando ao fim. Passou rápido, não é mesmo? Mas a programação continua lá nas nossas redes sociais. Tchau!